Então vamos agora falar com Fabiano Contarato, senador do PT do Espírito Santo, que está aqui conosco para repercutir um pouco o dia de hoje. Mais um dia de bomba para o bolsonarismo. Tá? Olha, Contarato, um prazer tê-lo conosco. E uma coisa que eu reparei hoje lá, eu estava hoje em frente ao STF, é que alguns dos acusados sequer tinham condições de pagar pelos advogados. Jair Bolsonaro recolheu 17 milhões em Pix para pagar pelos seus advogados e não quis distribuir nenhum centavo para os colegas. O Ailton Barros estava representado por defensores públicos e o agente da PF, Marcelo Bormevetti, ele estava representado por um advogado que foi cedido pelo sindicato da Polícia Federal de Minas Gerais. Então, Jair Bolsonaro abandonou essa turma também e muito obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, obrigado Ricardo, obrigado Guga, para mim é uma alegria estar aqui participando, me coloco à disposição de vocês e parabéns mais uma vez pelo trabalho que vocês desempenham. Me diga uma coisa, senador, o senhor está confiante de que esse julgamento, essa coisa do golpe, vá adiante, vá até o fim e culmine com a responsabilização dos culpados? Ou o senhor ainda não vê isso com muita clareza? Não, eu estou extremamente confiante, eu confio na atuação do Poder Judiciário. Eu acho que dentro da democracia, quando você tem a autonomia e a harmonização dos poderes, esse é um fato histórico. Nós temos aqui o que foi feito aqui no país, atacando as instituições, tentando praticar um golpe de Estado, minutas de golpe de Estado, enfim, foram vários fatos que foram confirmados, inclusive com provas robustecidas, tanto de natureza objetiva e subjetiva. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal tem dado uma resposta à altura da gravidade do que aconteceu no país agora recentemente. Eu acredito muito e espero que todas as pessoas, assegurando contraditório e ampla defesa, assegurando aí a individualização dessas penas e que se faça aí uma dosimetria dessas penas para que elas sejam responsabilizadas. Quer seja autor, coautor ou partícipe, quem seja o mentor intelectual ou os mentores intelectuais ou aqueles que efetivamente estavam lá, por exemplo, no dia 8 e que praticaram os crimes ali que estão sendo atribuídos como golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, associação criminosa, e aí você, em concurso material, soma-se essas penas. Eu acredito muito no Poder Judiciário e em que essas pessoas, assegurando contraditório e ampla defesa, ao final sejam responsabilizadas, sim. E, Contarato, tem essa questão agora da anistia, que o Alcolumbre está tentando, inclusive, emplacar uma anistia que acabaria perdoando os peixes pequenos, mas não deixaria que os bagrões, os bagres escapassem dessa. Como é que está essa história da anistia? O senhor acha que pode prosperar? Bom, eu quinto item 43, ela fala que são insucedentes de anistia ou graça os crimes hediondos, e você tem que, na própria artigo 60 da Constituição Federal, que não pode ser objeto de emenda constitucional qualquer medida que vise a abolir a separação dos poderes. Então, o que nós não podemos admitir é que crimes que contra o Estado Democrático de Direito sejam objetos de qualquer análise para ser alcançada por anistia, porque, na minha humilde opinião, essa medida já iniciaria com um vício de inconstitucionalidade, tendo em vista a expressa determinação prevista no artigo 60 da Constituição Federal. Então, é claro que a gente tem que partir da premissa de que o Poder Judiciário ele coleta provas de natureza objetiva, subjetiva, ele faz a individualização da pena, não se cria uma pena ao bel prazer. Você tem vários crimes que em direito penal se chama concurso material de crimes, que é quando você, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, a consequência é somar as penas. Então, se essas pessoas
foram condenados por 4 crimes, a consequência do direito penal previsto no artigo 69 do Código Penal é somar essas penas. Eu não posso partir da premissa de que houve uma atribuição de uma condenação sem ter sido feita essa individualização da pena. Porque o juiz, quando ele vai sentenciar, o artigo 68 do Código Penal, ele, claro, o juiz, para fixar a pena base, ele vai atender os critérios do artigo 59, depois ele analisa circunstâncias atenuantes e agravantes, e, por último, as causas de diminuição e de aumento. E aí ele individualiza a pena. Então, eu acho que qualquer movimentação tendente a conceder anistia, ela tem que ser muito bem debatida para que, na minha modesta opinião, ela não poderia sequer ser ventilada quando você está diante de crimes que atentam contra a própria Constituição. Como pode você admitir que um crime que atenta contra o Estado Democrático de Direito, contra a harmonização dos poderes, com crimes de golpes de Estado, eles sejam objetos de anistia? Se a própria Constituição ele ressalva que não será objeto de anistia ou graça os crimes hediondos, com muito mais razão esses crimes que atentam contra a própria democracia. Então, eu acho que qualquer discussão a respeito de anistia, ela tem que passar por uma análise de constitucionalidade, que, ao meu sentir, ela não teria nenhum cabimento. Vai lá, Noblar. Me diga uma coisa, senador, por último, amanhã nós vamos ter uma marcha aqui em Brasília, coordenada pelo pastor Silas Malafaia, a pedido de Bolsonaro, e que o Bolsonaro, inclusive, disse que talvez apareça por lá. Essa marcha, ela pode gerar, quando eu digo gerar consequências, é o seguinte: ter efeitos que impulsionem essa anistia, mesmo essa anistia sendo inconstitucional, mas enfim, ela pode refletir no ânimo dos senadores para um lado ou para o outro? Eu não acredito, não. Eu acho que ela não tem esse poder. Eu acho que os senadores, eles têm aqui uma dimensão de que efetivamente aconteceu. Nós vivemos um passado recente infelizmente, sobre um período nefasto que foi a ditadura, e eu sempre costumo dizer que defender ditadura em plena democracia é fácil. O difícil é você defender democracia estando numa ditadura. E o que nós presenciamos foi um ataque às instituições. Nós queríamos que, dentro de uma democracia, fosse instalado um espírito um espírito déspota para um regime totalitário. Nós queríamos fechar o Supremo Tribunal Federal. O que quis ali foi fechar o Supremo Tribunal Federal. Atentou contra os 3 poderes, tanto o legislativo como o executivo e o judiciário. Isso é um crime grave dentro da nossa Constituição Federal. Por isso que ele traz em si esse seu caráter de um crime hediondo constitucional, porque ele já tem, e jamais nenhuma medida poderia ir na direção de anistiar quem tentou abolir o Estado Democrático de Direito. Então, não vai ser esse movimento ou esse evento que está por acontecer que vai influenciar efetivamente na decisão dos senadores. Eu acredito muito na serenidade, na sobriedade, no equilíbrio, para que a gente possa debater esse assunto com bastante tranquilidade, lembrando sempre que nós temos que ser escravos daquilo que eu chamo que é a espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que é a Constituição da República Federativa do Brasil. Eu não acredito que nenhum movimento desse tenha esse poder de influenciar nesse assunto que está sendo aqui ou que vai ser aqui debatido. Agora, eu queria muito, enquanto cidadão, não só como senador, que a defesa intransigente da democracia fosse uma bandeira de todos, independente de ideologia partidária. Porque, eu volto a falar, o que foi feito ali, um plano golpista, com a participação de pessoas do alto escalão, de integrantes de forças armadas, com minuta de golpe, com detalhamento para execução de presidente da República, de ministro do Supremo Federal, isso não é brincadeira, isso não foi uma coisa simples, e o Código Penal é claro no artigo 29, quando ele diz: quem de qualquer forma concorre para o crime.
incide nas mesmas penas aí combinadas na medida de sua culpabilidade. Então nós temos que pegar ali tanto os autores, os coautores, os partícipes, quem atentou contra, tentou aplicar golpe de Estado, atentou contra a democracia, tentou abolir o Estado Democrático de Direito, praticou dano qualificado, praticou associação criminosa. Cada uma dessas condutas é um crime e tem uma pena mínima, uma pena máxima, e tem que somar essas penas. Eu não posso admitir nenhuma interpretação que não seja essa, assegurando, volto a falar, o contraditório e ampla defesa, para que ao final seja julgado e sentenciado, condenando ou não, mas ali estabelecendo uma reprimenda adequada pelo crime, pela gravidade do que foi praticado. Então eu volto aqui a afirmar que eu não vejo como que tenha esse efeito de influenciar na decisão. Quem já tem sua decisão, sua opinião formada, ela já sabe, efetivamente. Eu só faço aqui uma ressalva, mais uma vez, do caráter, da tecnicidade, da constitucionalidade. Existe uma vedação constitucional para qualquer projeto de emenda constitucional que vise abolir o Estado Democrático de Direito. Como que pode a própria Constituição, que veda uma PEC, ela admitir anistia para quem tentou abolir o Estado Democrático de Direito? Isso não é razoável. Então, qualquer medida nesse sentido, para mim, ele já nasce com uma inconstitucionalidade imperativa. Muito obrigado, senador, pela sua participação no programa, e eu espero que a gente se reencontre em outras ocasiões. Muito obrigado. Obrigado, senador. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Guga.